Ressaltando que todas as palestras... Convidamos neste momento para o tema autismo, a questão diagnóstica, o professor Dr. Francisco Assunção, professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor associado do Instituto de Psicologia da USP, membro da Academia Paulista de Psicologia, CAD 17. Com a palavra, professor Francisco Assunção. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, do Semimed para que eu possa participar desse evento. É um prazer e uma honra. Em segundo lugar, eu acho que fica até interessante, depois das perguntas que foram feitas, eu imaginar que eu vou falar sobre questões conceituais que, na verdade, se refere a diagnóstico. E aí talvez pareça anacrônico e atópico falar sobre diagnóstico, mas, dentro da minha maneira de ver, é exatamente o oposto. Por quê? Porque pensar direitos humanos, antes até de começar a passar os slides, é pensar diferenças. Pensar diferenças é identificar diferenças. Identificar diferenças é pensar necessidades diferentes. E pensar necessidades diferentes e pensar possibilidades diferentes significa eu não descobrir a pólvora diariamente. Significa eu identificar algo que o resto do mundo identifica, verificar o que se fez naquele âmbito nos últimos 2.500 anos e ver o que funciona melhor. Então a primeira coisa que eu responderia para o rapaz que fez a pergunta é assim: eu não acredito em nada. Eu não acredito que essa teoria é melhor ou aquela teoria é pior. Eu vou verificar quais são os resultados. Os resultados melhores, e não são os meus resultados, são os resultados que o mundo inteiro tem nos últimos 200 anos. Os resultados melhores são aqueles que eu vou brigar por eles. Percebe? Então, isso é fundamental sob o ponto de vista técnico. E é por isso que eu opto sempre por conversar sobre, em primeiro lugar, diagnóstico. Porque, como eu imaginei que a maior parte dos senhores era professor, eu pensei em começar brincando, e só não fiz no slide porque eu achei que os senhores poderiam levar mal, porque eu iria fazer um professor com a roupa do super-homem. Porque eu peço para ele, no Brasil, por questões políticas e jurídicas, que ele atenda na mesma classe 35 crianças, quando não 40, totalmente diferentes. Dentro dessas 40, mais pelo menos 3 ou 4, com dificuldades diferentes entre si, e que ele tenha criatividade de tirar da algibeira, para usar um termo antigo, recursos físicos e mentais, porque ninguém dá para ele, e que ele resolva o problema. Então, acho assim, isso é absurdo. E se os senhores conseguirem, os senhores merecem o uniforme do super-homem, porque não dá para fazer. Então, quando você fala do laudo, a primeira questão é essa: os nossos laudos são uma porcaria. Por quê? Porque não se faz diagnóstico direito. Ponto. Um diagnóstico serve de orientação. Eu falar que uma criança é autista serve para tanta coisa. Vocês desculpem o meu jeito de falar, mas é que eu sou extremamente entusiasmado e extremamente direto. Não gosto de muitos floreios. Falar que uma criança autista é tão ruim quanto o dono do bar da esquina falar assim: fulano é bobo. Não serve para nada.
É diferente eu falar assim, fulano é autista, com um nível intelectual de 120 ao VISC, com prejuízo de funções executivas e déficit semântico à avaliação fonoaudiológica, ligado a uma síndrome do X frágil, com uma família desorganizada, instável, superprotetora e carente, e com um padrão de funcionamento de 50% funcional. Isso é outro diagnóstico. Esse diagnóstico possibilita você atuar direito. Eu falar que ele é autista não serve para nada, porque eu tenho autistas que não conseguem nem falar e nem têm independência em atividade de vida diária, e eu tenho autistas que terminaram a faculdade. Não dá para eu falar, o melhor método para autista é esse. Depende do que você está chamando de autista. E isso sem se considerar o que eu tinha preparado para falar, que é o que nós chamamos de autismo. Porque no decorrer dos anos, esse conceito mudou. Né? Ele é descrito em 43, por esse senhor, né? Como um quadro caracterizado por 4 coisinhas só. Um isolamento muito grande, rituais, uma tendência à mesmice que ele fala, estereotipias motoras, balanceios de mão, tipo bater de asas, flapping, e alterações de linguagem que iam de uma linguagem ausente a uma linguagem sem função comunicativa, com ecolalia e inversão pronominal. Bom, quando o Kanner descreve isso aqui, ele dá um nome de transtornos autísticos do contato afetivo. Tá? Com isso, ele define algumas coisas, porque nomes, eles têm finalidades. E se a gente usa nomes iguais para coisas diferentes, nós fazemos confusões marcadas. Então, quando ele usa esse nome, ele usa baseado num conceito de autismo da década de 10, tirado de esquizofrenia, que é um isolamento intenso com uma vivência interiorizada. Então, é isso que traz ainda, 100 anos depois, a ideia do mundo autístico, do mundo diferente e tal. E ele descreve na época, ele pensa que essa dificuldade de contato é um problema afetivo. E mais que isso, ele descreve esse quadro como uma doença mental. Ele descreve esse quadro, em 43, como uma psicose. Ele fala assim, talvez a psicose de aparecimento mais precoce, talvez ligada à esquizofrenia, etc, etc, etc. E durante os 20 e 30 anos seguintes, isso vai marcar muito a ideia. Por quê? Porque vão aparecer inúmeros autores que vão culpabilizar pai e mãe, principalmente mãe. Né? Surge o conceito das mães refrigeradoras, frias afetivamente, que não estabelecem contato com os filhos, todas aquelas histórias que os senhores estão cansados de conhecer. E essa crença, por isso que eu falei que eu não acredito, eu não parto de crenças. Essa crença mobilizou modelos terapêuticos que duraram 30, 40 anos, até meados dos anos 70. Com tratamentos de tipo maternagem, uma série de coisas que foram usados para crianças autistas. Bom, quando chegou meados dos anos 60, né? Fim dos anos 60, essa classificação é de 66, a ideia que se tinha era mais ou menos essa. Nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de quadros psicóticos, o autismo dentro dele, sem ligação com retardo mental, na época. Se eu achasse uma ligação com um problema sensorial ou com retardo mental, eu diria assim, isso é um autismo secundário ao retardo mental.
e outros quadros, né, dos quais nos interessam principalmente aquilo que nós chamamos de crianças, que chamavam na época de crianças atípicas. Crianças que tinham um desenvolvimento discrepante e que traziam algo que os senhores já ouviram falar: comportamentos autísticos. Bom, nesse momento, essas crianças eram consideradas quadros raros. O Kanner as descreve como quadros muito raros. O tempo foi passando e por volta dos anos 70 se muda o conceito de autismo. Muda. O conceito do Kanner cede lugar a um conceito do Ritvo. O Kanner dizia assim: autismo é uma doença. O Ritvo diz assim: autismo é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. Então, qualquer criança que tiver problemas de percepção, de desenvolvimento, de relacionamento, de linguagem, de motilidade, eu chamo de autista. Ponto. Isso traz implicações enormes sob o ponto de vista epidemiológico. Aqueles quadros que eram considerados raros passam, na década de 70, a serem chamados ou a serem pensados com uma prevalência ao redor de 4 para 10 mil. Em 2009, se falava em 1 para 250. Esse ano você já tem trabalhos que falam em 1 para 100. Então a mudança conceitual muda a prevalência. Se vocês lembrarem que síndrome de Down, que os senhores estavam falando antes, é 1 para 600, 1 para 100 é muito. Segunda coisa, muda-se o modelo de pensamento etiológico. Se em 1943 se pensava autismo como um problema das relações, das primeiras relações objetais, mãe-filho, a partir de 76, da década de 70 de um modo geral, passa a se considerar autismo um problema de base biológica. Terceira coisa, terceira mudança fundamental. Se se considerava autismo um problema ligado a essas relações afetivas, em 1943, a partir dos anos 70, passa a se considerar autismo como um problema de desenvolvimento cognitivo. Mesmo quando eu faço uma avaliação e a inteligência é normal, os déficits cognitivos do autismo são considerados pontuais e eles são passíveis de serem identificados quando eu faço avaliações detalhadas. E isso tudo traz duas últimas consequências. Primeiro, se em 1943 o Kanner dizia assim: talvez seja uma doença parente da esquizofrenia, a partir dos anos 70, a gente fala assim, é um transtorno de desenvolvimento parente do retardo mental. E a última consequência é terapêutica. Se entre 1943 e 1970, entre a década de 70, nós falávamos assim: o tratamento básico do autismo pode ser medicamentoso e psicoterápico, a partir dos anos 70, 80, nós falamos assim: medicação serve só para diminuir sintomas-alvo, quando esses existem. Psicoterapia não é indicação, e o tratamento é de reabilitação de tipo cognitivo-comportamental. Ponto. Então, mudanças conceituais são fundamentais para a gente pensar. E aí a gente vai continuar pensando, porque assim, quanto menor a criança, mais indiferenciada é a sintomatologia. Se vocês pegarem um bebê, e o bebê chorar, porque o bebê não faz muita coisa,
Bebê é um tubo digestivo com um buraco em cima e um buraco embaixo que chora, né? Um bebê chorar é inespecífico. Ele pode estar com fome, ele pode estar com dor de barriga, ele pode estar com dor de ouvido, ele pode estar com o que quiser. Então, quanto menor a criança, mais inespecífico é o sintoma. Exatamente por isso, a psicopatologia da criança é uma psicopatologia pobre. E muitos quadros são parecidos. E é importante a gente diferenciá-los. Por quê? Porque os gaps são diferentes, os déficits são diferentes, porque as evoluções são diferentes, porque os prognósticos são diferentes, e por tabela, porque o modelo de reabilitação vai ser diferente. Né? Eu não posso imaginar que eu vou juntar com o mesmo método, numa mesma sala, um indivíduo com síndrome de Rett, uma síndrome de Asperger e uma Cornélia de Lange com retardo mental grave. Não vai dar certo. E eu estou pegando só déficits cognitivos, hein? Não coloquei déficits sensoriais nem motores. Por quê? Porque as necessidades de cada um são muito diferentes. Então vamos pensar autismo. Quando eu penso autismo, eu penso em um prejuízo grave e invasivo. Por que invasivo? Porque ele pega todas as áreas de desenvolvimento. Principalmente interação social, comunicação e comportamentos, interesses e atividades que são estereotipadas. Isso pode parecer muita fosforilação para os senhores. Não. E os senhores vão ver por que algumas coisas são importantíssimas para os senhores trabalharem com elas. Quando eu falo de prejuízo na interação, eu estou falando de algo assim. Eu estou conversando com os senhores, na verdade eu estou monologando porque ninguém está me respondendo, né? Mas admitindo que se nós estivéssemos conversando, eu estaria olhando para a cara dos senhores. Pela cara dos senhores, eu veria se eu estou agradando ou não. Se começar a sair gente, se o pessoal começar a dormir, eu percebo que algo está errado. E eu mudo o meu discurso para interagir com os senhores, porque nós somos animais cooperativos, né? Nós somos animais gregários, e eu preciso perceber o que os senhores querem que eu fale. Eu não posso falar o que eu quero, eu tenho que falar o que os senhores querem que eu fale. Isso é base de sociabilidade. Se eu não consigo perceber isso através da mímica dos senhores, da motricidade dos senhores, da tonalidade de voz dos senhores, eu falho em estabelecer contatos sociais. Esse é um dos problemas do autista. Esse é um déficit passível de ser visualizado. Imagine você na balada. Você vê uma moça e depois da descarga de adrenalina, noradrenalina, CTH, cortisol, né, que faz você ter taquicardia, taquipneia, etc. Você vai olhá-la, vai ver como ela te olha, vai ver como ela se posiciona, se ela mexe no cabelo, né, se ela fala com você, e aí você se aproxima. Né? Para você fazer isso, você precisa estar prestando atenção em todos esses sinais que são globais. Se você prestar atenção só no sapato dela, você não consegue. Esse é um prejuízo autístico. O trabalho com detalhes, ao invés de com a totalidade. E uma dificuldade em perceber a intenção do outro. Mais ainda, aí você começa a caminhar em direção a ela, e de repente, quando você está chegando perto, por exemplo, ela vira e começa a conversar com a amiga. Aí você passa direto e vai no banheiro, porque você não vai dar bandeira. Isso é flexibilidade. Flexibilidade cognitiva. Né? Que é outro prejuízo autístico, mesmo com inteligência normal. Vamos admitir que você chegou próximo e ela continuou te olhando e você
então decide começar a conversar com ela. E você faz aquela pergunta original que se faz na balada. Você vem sempre aqui? Né? E aí ela responde alguma bobagem parecida. E você, porque tem uma intencionalidade determinada, começa a jogar perguntas para que ela te dê pistas. Para que você mude a sua estratégia. Então você fala assim, você viu que entrou uma porção de filmes no cinema? E ela fala assim, eu odeio cinema. Aí você fala assim, pois é, mas amanhã é a virada cultural, vão ter shows ótimos. E ela fala assim, não gosto de música. E cada feedback que ela te dá, a tua flexibilidade mental faz com que você busque outra alternativa para ser eficaz. Que é tudo que autista não faz. Não é? Então ele passa a ter um prejuízo acentuado na sociabilidade, ele passa a ter prejuízos comunicacionais, né? Porque eu tenho que responder o que ela quer. Imagina você chegar em casa, hoje à noite, e tua namorada falar assim, estou cansadíssima, passei o dia inteiro no cabeleireiro. E aí ela te pergunta, ficou bom o meu cabelo? Só tem uma resposta para você dar. Ficou ótimo, porque senão estragou o seu fim de semana. Autista não consegue fazer isso. Então, mesmo ele tendo linguagem, ele não consegue começar ou manter conversações razoáveis, porque ele trabalha com a linguagem de uma maneira estereotipada, repetitiva, e até para brincar é difícil. Porque para eu brincar de Batman, eu preciso me colocar no lugar do Batman. Eu preciso, naquela hora de brincadeira, me colocar no lugar dele para agir como se eu fosse o Batman. Que é o que ele não sabe. Ele copia do que ele viu no filme. E exatamente por essa falta toda de flexibilidade mental e por todas essas dificuldades que são cognitivas, ele tem padrões que são estereotipados, que são restritos, que são repetitivos, com rotinas extremamente marcadas, muitas vezes não funcionais, e que vão fazer com que a gente trabalhe com esse indivíduo exatamente a partir dessas coisas. Não adianta eu falar assim, vou fazer uma brincadeira criativa. Vai dar errado. Uma das minhas meninas na psicologia, aliás, hoje ela está comigo há muito tempo, e começou a aproximação dela comigo, porque na distribuição de pacientes para fazer psicoterapia de base winnicottiana, lhe deram um garoto. E um dia ela chega para mim e fala assim, será que você podia me explicar o que esse menino está fazendo? Porque ele tem uma dificuldade de contato, mas ele é inteligente. E aí eu pedi para ele fazer um desenho, e ele fez o desenho, e antes de começar o desenho, ele fez 3 riscos assim. E eu perguntei para ele, o que são esses riscos? Ele falou, isso é um eixo de coordenadas e abscissas. Eu falei, bom, esse menino eu não preciso nem ver, ele é autista. E aí se tentou, por questões didáticas da universidade, fazer psicoterapia durante X tempo, e ao final do ano se perguntava para ele assim, você reparou como você cresceu nesse ano? E ele falava assim, sim, 4 centímetros. E ele tinha inteligência normal. Então, o fazer um diagnóstico permite que eu pense possibilidades e dificuldades. E que eu trabalhe diretamente com as dificuldades. Para quê? Para minimizá-las. É isso que eu faço. Imaginem uma questão tola. Eu sou míope, tenho 7 graus. Imagine se vocês me põem numa sala onde a estimulação é fonoaudiológica. Não me serve para nada. Eu preciso de um óculos. Eu não preciso de uma prótese auditiva.
É disso que a gente está falando que serve um diagnóstico. Bom, como eu falei, hoje a gente pensa basicamente em autismo como um quadro biológico, associado às mais diversas coisas que vocês quiserem. Provavelmente a gente está falando de autismo como nós falaríamos de retardo mental, como um grande guarda-chuva ligado a diferentes quadros que vão dar para vocês prognósticos completamente diferentes. É diferente eu pegar um autismo ligado a um X frágil, que me dá um retardo mental muito pequeno e algumas dificuldades linguísticas, e um autismo ligado a uma Cornélia de Lange, que me dá um retardo mental profundo, totalmente dependente em atividade de vida diária, com automutilação. São dois quadros diferentes. Tá? Então eu não posso falar que são autismos. Para autismo eu faço isso. O autista vai para um programa de inclusão. Depende do que é esse programa de inclusão. Porque senão, pobre da professora. E pobre do menino, que não vai aproveitar nada. O que você falou, eu não acho que é um problema do seu município. É um problema da maior parte das escolas brasileiras. Se coloca a criança na classe, e se a professora cuida dela, ela larga os outros 30. Se cuida dos outros 30, larga ela. E a criança fica andando. Então o que você falou é extremamente sério por isso. Porque não é um problema só conceitual, ou só legal. É um problema de o que nós estamos falando. Está se falando muito em diferenças e está se tratando todo mundo igual. Esse é o grande problema. Então, falar que alguém é autista não serve para nada. Para eu fazer aquele laudo que você estava falando, e que teoricamente devia ser interessante, ano passado a promotoria de uma cidade próxima da Grande São Paulo me pediu um laudo para processar a prefeitura. E me mandou todos os diagnósticos que estavam nas classes de inclusão. É uma barbaridade, né? Porque os diagnósticos são, primeiro, os piores possíveis, e segundo, os mais mal feitos possíveis. Porque você ter diagnósticos do tipo psicótico, isso não existe. Em categoria nenhuma, em classificação nenhuma. Você ter diagnósticos do tipo assim, síndrome, quer dizer nada. Além de pérolas desse jeito, você ficava na dificuldade de saber como aquela pérola tinha sido conseguida. Então, teoricamente, para fazer esse laudo que você está falando, devia-se ter isso: história, avaliações de desenvolvimento, pediátricas, neurológicas, psiquiátricas. Uma coisa que brasileiro não gosta de fazer são as avaliações psicométricas, que fora do Brasil se faz e muito, principalmente nos países anglo-saxões. Teste de audição. Quantos autistas eu já peguei que eram só surdos? Exame oftalmológico. Quantos autistas eu já peguei que não enxergavam direito? Então, quando ele fazia assim, não é porque ele era autista, porque ele enxergava. Aqui mais sofisticado, mas interessa porque alguma desses quadros tem evolução ruim. Algumas coisas são simplesmente para pesquisa, embora os eletros sejam importantes, porque 45%, 50% dos quadros autísticos apresenta concomitância de síndrome convulsiva, principalmente na segunda década. E as avaliações psicométricas, elas são legais sim. Por quê? Porque eu vejo o momento de desenvolvimento desse indivíduo, quais são as falhas, em que áreas que ele tem, para eu poder trabalhar isso. Então, assim, eu trabalho atenção, eu trabalho memória de trabalho, eu trabalho, eu faço treino de sociabilidade. Onde estão os déficits? E vejam bem, eu tenho que ter avaliações antes e depois.
Porque eu preciso saber se o que eu faço funciona. E funcionar não é na minha opinião. Eu acho que a gente trabalha muito com a minha opinião. Muito ruim. Eu não levo o meu carro no mecânico se ele não me disser o que o carro tem, quanto tempo demora para ele consertar, quanto eu vou gastar, e sou eu que tenho que achar que o carro está bom, e não a opinião do mecânico. Se eu não faço isso com o meu carro, como eu faço com o meu filho? Então eu tenho que ver antes e ver depois. Funcionou, meu método é bom. Não deu diferença, muda-se o método. Instrumentos tem um monte, é só questão de a gente prestar atenção. E aí, eu estou passando muito rapidinho, que é só para jogar questões para os senhores. Quando eu falo de autismo, mesmo com todos esses cuidados, eu tenho que separar de outras coisas. Porque dentro do grupo dos transtornos invasivos, eu tenho quadros muito diferentes que mimetizam o autismo, ou que são parecidos, são diagnósticos diferenciais e que são muito diferentes. Então, uma criança com síndrome de Rett vai evoluir mal, vai precisar de fisioterapia, vai ter que ser trabalhado muito mais que linguagem, deglutição, ela vai ter apneia. Como que eu vou pegar essa criança e vou falar assim, qual é o método de alfabetização que eu vou fazer? Mas dependendo da idade, ela não vai nem andar. Então eu preciso saber o que eu estou vendo. Os transtornos desintegrativos iguais. Essas crianças vão deteriorando e vão desaprendendo aquilo que elas faziam. Chegando a pontos que elas não conseguem nem cuidar de si mesmas. Elas perdem inclusive linguagem, elas perdem movimentação e algumas até morrem. Eu não posso pegar tudo isso e falar assim, isso tudo é classe de inclusão. Absurdo. Em contrapartida, eu pego um quadro de transtorno de Asperger e eu fico pensando se eu preciso colocá-lo numa classe de inclusão. Ou se ele simplesmente pode ficar na classe comum, com um sistema de suporte. Se ele não pode ficar numa classe comum, com treino de sociabilidade. Então, assim, esses diagnósticos são fundamentais. Mesma coisa sem outra especificação. Dependendo do nível de inteligência, a sintomatologia frustra. É muito leve. Não há necessidade de eu colocá-lo muitas vezes nem em classe de inclusão. E aí a gente tem um primeiro problema, que eu acho que você levantou muito bem, que ele levantou muito bem, que é assim, um laudo por si só não serve para nada. Um diagnóstico bem feito é extremamente útil. Então isso que você falou é perfeito. Um laudo é um cumprimento burocrático. Não serve para nada. Por outro lado, um sistema de educação que se dispõe a atender tudo do mesmo jeito, também é só burocrático. Não serve para nada. Porque são crianças completamente diferentes, que precisam de coisas diferentes. E aí, eu tenho patologias que são fora do grupo dos transtornos de desenvolvimento. E que vão ser parecidas ou vão mimetizar. A primeira é retardo mental. Vocês poderiam, muitos devem estar até curiosos porque eu estou usando o termo retardo mental. Estou usando o retardo mental porque é o termo que vale legalmente. Podem falar o que quiser enquanto não mudar a norma da Organização Mundial de Saúde, que usa retardo mental, todos os atestados, todos os laudos saem como retardo mental. Ponto. Essa norma não é a minha vontade que muda, é da Organização Mundial de Saúde com sede em Genebra.
Então, eu uso por isso. E quando eu estou falando de retardo mental, eu também não estou falando de uma entidade, de uma entidade simples. Eu estou falando de um grupo de indivíduos muito heterogêneo, que vai desde crianças com possibilidade de aprendizado muito razoável, até crianças que não saem da cama. Então eu estou falando de quem, quando eu estou falando de retardo mental? Quem que vai para a classe de inclusão? É o menino que está internado no André Luiz com sonda nasogástrica, hidrocefalia e que não anda? Ou é o moleque que há 10 anos atrás estava na classe especial? De quem que nós estamos falando? Por quê? Porque as características, as capacidades e as possibilidades são diferentes. Há 2 semanas atrás eu atendi um menino que foi mandado, veio para mim, de um serviço específico, que não vem ao caso, com 14 anos, autista, e uma deficiência mental, um retardo mental muito grave. Tão grave que no meio da consulta, na frente da psicóloga, ele tira a roupa e urina no meio da sala, na mesa, em tudo. E ele tinha uma cartinha encaminhando para a classe de inclusão. O que é fantástico. Por isso que eu brinquei que as senhoras mereciam a roupa de super-homem. Porque se as senhoras conseguirem pôr um menino desse numa classe de inclusão, e ter resultado, Porque senão vão fazer o que você falou. 10 tapas. Outro diagnóstico diferencial é transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Por causa daqueles impulsos e aquelas ideias que invadem a consciência, mas que tem uma diferença fundamental do autista. Esse indivíduo sofre, ele sabe que aquela ideia é absurda, ele não consegue controlá-la. As obsessões e os rituais do autista são egocintônicos, ele não se sente mal com eles. Por isso que a gente, inclusive, os aproveita para treiná-los em determinadas atividades. A gente aproveita a tendência à mesmice para estabelecer comportamentos úteis a ele. A famigerada esquizofrenia. Esquizofrenia em criança é raridade clínica. As esquizofrenias de início precoce são esquizofrenias que começam ao redor dos 11 anos. As de início muito precoce começam ao redor dos 8 anos. O diagnóstico de psicose hoje inexiste. Esse termo é um termo em desuso que a gente encontra nos laudos. Como a gente encontra nos laudos comportamentos autísticos, que não serve para nada. Então, quando eu estou falando de esquizofrenia, eu estou falando de sintomas específicos, alucinações, alterações de pensamento, alterações motoras, alterações afetivas, que dificultam a adaptabilidade e que significam uma quebra no padrão de desenvolvimento de um indivíduo que antes tinha um comportamento similar a todos os outros da mesma idade, sexo e grupo social. E por fim, algumas vezes, a gente recebe como diagnóstico diferencial transtornos de conduta. Transtorno de conduta não é um menino mal criado. Transtorno de conduta é um quadro muito grave. São comportamentos incomodativos, perturbadores, perigosos e algumas vezes até ilegais. São comportamentos vinculados a não só oposição, como fugas, delitos, furtos, roubos, violência física e sexual em crianças acima de 8, 10 anos de idade. E que muitas vezes são diagnóstico diferencial por conta da atitude oposicional e negativista, pela desobediência, por uma série de coisas do tipo. E, finalizando,
um quadro que é bem vedete nos últimos anos, que é o TDAH, que é um quadro descrito desde o século XIX, para aqueles que acham que é uma invenção da modernidade, onde vocês têm padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, com uma prevalência ao redor de 6%, e que tem uma frequência muito grande nos serviços de saúde mental, ao redor de 30% a 50% do serviço. Que não tem nenhum problema intelectual, tem uma alteração cognitiva pontual, que é atencional e de impulsividade, com prejuízo de função executiva também, e que não precisa classe de inclusão, né? Aliás, essas coisas são muito interessantes, porque assim, por que eu vou pôr numa classe de inclusão TDAH? Né? Existe uma lei hoje em tramitação na Câmara sobre a necessidade de crianças com TDAH e transtornos específicos de aprendizado, dislexia, disgrafia, descalculia, serem atendidas pela escola. Isso não precisa de lei, gente, isso é o óbvio. Qualquer uma dessas crianças com um mínimo de suporte vai bem. Falar que esses garotos precisam de classe de inclusão é só desorganização da escola. E não estou falando que é desorganização da escola por culpa do diretor ou do professor. É porque o nosso sistema educacional é muito ruim. O que eu preciso para TDAH? Eu preciso de classes pequenas. Eu preciso de sistemas de suporte. Eu preciso de classe de recurso. Eu preciso de uma porção de coisa que não tem. O que eu preciso para disgrafia, para descalculia, para dislexia? Eu preciso de treinos específicos, fonoaudiológicos, psicomotores, uma série de coisas que o nosso sistema educacional não tem. Então, é muito legal a gente pensar em copiar o Canadá como modelo de inclusão. Só que o Canadá fornece tudo isso. E a gente não faz nada disso. E a gente cria outros problemas que são desse tipo, né? O indivíduo tem problemas acadêmicos por razões óbvias. Por isso ele tem dificuldades de sociabilidade. Por isso ele tem baixa autoestima. E por isso ele apresenta problemas comportamentais. E isso não é porque a criança tem problema. Quando todo mundo fala assim, a gente medicaliza demais. Não, a gente não medicaliza demais. Existem problemas que são da criança e existem problemas que são da escola. São duas coisas muito diferentes. Né? E essas questões são questões fundamentais para a gente pensar. Antes de a gente discutir sistemas de trabalho, a gente precisa saber do que a gente está tratando, com o que a gente está trabalhando. Que instrumentos, e ele levantou muito bem, que instrumentos eu tenho que me valer para trabalhar com essa criança? Quem é essa criança? Não é quem é filha de quem a avó teve um amante em 1918, não é isso. É quem é essa criança? Qual o potencial dela? E quais as dificuldades dela? Se ela não tivesse dificuldade, ela não estava lá. O que eu acho que a gente não pode ser é hipócrita. Né? E achar que a gente vai tratar todo mundo igual, no mesmo lugar, do mesmo jeito, com os mesmos recursos. Isso é hipocrisia e um jeito de não gastar dinheiro. Né? Eu acho que essa é a questão fundamental. Delegar para o professor, minha opinião, a responsabilidade de que se ele tiver criatividade, ele resolve todos os problemas, é um jeito muito simplista, muito fácil e muito barato de resolver um problema que ninguém quer mexer direito. Cada um desses quadros exige atitudes e abordagens diferentes. Só isso. Por isso que quando me convidaram, e eu queria agradecer mais uma vez e terminar, porque está terminando o tempo, eu optei por falar de diagnóstico e de diagnóstico diferencial, né? Correndo o risco de falar algo que as pessoas não gostam, por causa que vem aquela história do não vamos rotular. Não, vamos sim. Rótulo não é uma coisa ruim. Rótulo pode ser usado mal, é outra coisa.
Mas para quem acha que rótulo é uma coisa ruim, eu faço um convite. Hoje é sexta-feira, os senhores saiam e vão fazer o supermercado do mês. E antes de fazer o supermercado, arranquem todos os rótulos. E me contem quanto tempo os senhores demoram para fazer a compra do mês. Um rótulo é um indicador que serve para eu pensar o que eu vou fazer com aquilo. Um rótulo não é um discriminador. Porque discriminar, eu posso discriminar com ou sem rótulo. Direitos humanos são coisas que a gente faz, ou que a gente obedece, vendo a necessidade do outro, e não simplesmente deixando que o outro tenha as mesmas necessidades que eu. Ele não tem, ele tem mais. Por isso, não pode ser do mesmo jeito. Ainda que a escola seja inclusiva, eu tenho que ver as necessidades de cada um. Muito obrigado e desculpem pelo tempo.